1 milhão de pessoas ergueram esta muralha. Segundo os registros, até 8 em cada 10 morreram antes de a haverem terminada, de frio, de fome, de exaustão, ao longo de milhares de quilômetros de pedra. Foram enterradas onde caíram, soldados, camponeses, prisioneiros. Ninguém escreveu os nomes. Hoje, a Grande Muralha da China é uma das 7 maravilhas do mundo. 21 mil quilômetros. Fotografada por milhões de visitantes todos os anos. Toda a gente repete que se vê da Lua, o que é falso. O que quase ninguém repete é o que está por baixo dela. Há quem lhe chame o cemitério mais longo do mundo. E, ao contrário da muralha, esse cemitério nunca foi medido, nunca foi visitado, e não tem uma única lápide. A história dele começa com um imperador que tinha medo. Manhã cedo, no Paço de Badarin, a norte de Pequim. Autocarros descarregam centenas de pessoas antes do calor, sobem os degraus de pedra, encostam a mão à parede, tiram a fotografia. Atrás delas, a muralha estende-se pela montanha até desaparecer no nevoeiro. É o troço mais visitado do monumento mais reconhecível do planeta. A Grande Muralha da China. 21.196 quilômetros no total, se somarmos tudo que alguma vez foi construído, ao longo de mais de 20 séculos e de várias dinastias. Cerca de 40 mil torres de vigia. Um arco de pedra que acompanha a borda da estepe, do mar, a leste, até ao deserto, a oeste. Em 2007, uma votação internacional elegeu-a uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Em 1987, já tinha entrado na lista do Patrimônio Mundial. É a imagem que a China mostra ao mundo: força, paciência, permanência. Mas a pedra que a maioria dos visitantes toca é relativamente recente. Não é a muralha original. É a reconstrução da dinastia Ming, feita entre 1368 e 1644, em tijolo e pedra cortada, a versão sólida, imponente, própria para fotografia. Debaixo dela, e muito para lá dela, a outra muralha. Mais antiga. Feita de terra socada, cascalho e ramos. E, misturado com essa terra, há outra coisa que os folhetos turísticos não mencionam. Ninguém, em Badarin, faz a pergunta que fica quando se olha para uma obra desta dimensão: quem a construiu, e o que lhes aconteceu? Recuemos mais de 2000 anos. Ano 221 a.C. O rei do estado de Qin acaba de vencer os últimos rivais e de unir 7 reinos num só país. Passa a chamar-se Qin Shi Huang, o primeiro imperador. Tem uma obsessão: segurança. No norte, para lá das terras cultivadas, ficam os povos nômadas da estepe, os Xiongnu. O imperador manda o general Meng Tian, com um exército, expulsá-los da região de Ordos. Depois, dá a ordem que o gravaria na história: ligar entre si as muralhas dispersas que os antigos reinos já tinham erguido, e prolongá-las numa única linha defensiva ao longo da fronteira norte. À época, isso significava cerca de 3.000 quilômetros de muralha. Não havia máquinas. Havia mãos. Estima-se que perto de 1 milhão de pessoas trabalharam na obra. Não eram voluntários. Eram soldados sem guerra depois da unificação, camponeses arrancados às aldeias, e prisioneiros, os desordeiros do império, enviados para o norte como castigo, para carregar pedra até morrer. E aqui está o detalhe que os historiadores registram com desconforto: quando a muralha começou, o império de Qin não corria perigo imediato. Os Xiongnu já tinham recuado. A muralha não era uma necessidade urgente. Era a vontade de um homem que gostava de grandes projetos, e que precisava de um sítio para onde mandar quem lhe estorvava. O custo em vidas, escreveram mais tarde, parece excessivo para uma obra que ninguém precisava de ter começado naquele momento. Faltava ainda contar esse custo. Norte da China. Inverno. O vento vem da estepe e não encontra nada que o pare. Os trabalhadores dormem ao relento, ou em abrigos de terra. A comida chega tarde, ou não chega. Muitos vêm do sul, de climas quentes, e nunca tinham visto um frio assim. Carregam pedra. Socam terra. Sobem encostas com cestos às costas. E morrem. Dos cerca de 1 milhão que ali trabalharam, os relatos dizem que até 8 em cada 10 não sobreviveram.
de fome, de frio, de exaustão. Não em batalha. A trabalhar. Pense nisto por um instante. Não um campo de batalha. Uma obra. A maior obra alguma vez feita por mãos humanas, e a mais mortífera. O que se fazia aos corpos? Não havia como levá-los de volta. Não havia caixões, nem funerais, nem tempo. Enterravam-nos ali, ao lado da muralha que estavam a construir. Por vezes, dentro dela. A terra socada que segurava a pedra levava, misturados, os ossos de quem a tinha socado. É por isso que, há séculos, o povo chinês dá à Grande Muralha outro nome. Não maravilha. Não orgulho. O cemitério mais longo do mundo. 21 mil quilômetros de pedra que são, ao mesmo tempo, 21 mil quilômetros de sepultura sem nome. Cada troço que hoje se fotografa passa, algures, por cima de alguém que morreu a levantá-lo. E, ao contrário de qualquer cemitério, este nunca foi contado. Ninguém sabe quantos são. Ninguém guardou um único nome. Há uma história que os chineses contam há mais de 2000 anos. Chama-se a lenda de Men Jiannu. Uma mulher recém-casada vê o marido ser levado para trabalhar na muralha. Passa o inverno a cozer-lhe roupas quentes. Quando parte para lhes entregar, atravessando meio país, descobre que ele já tinha morrido, e que o corpo fora enterrado dentro da própria muralha, como o de tantos outros. Diz a lenda que o seu choro foi tão fundo que um troço da muralha ruiu, expondo os ossos lá dentro, para que ela pudesse finalmente reconhecer o marido. É uma lenda. Mas nasceu de uma verdade que toda a gente, na época, conhecia. Os homens que iam para a muralha muitas vezes não voltavam, e ficavam lá, sem sepultura própria. Com a morte de Qin Shi Huang, o país mergulhou num período de revoltas e agitação, e os trabalhos da muralha ficaram parados. Foi a dinastia Han, a partir de 206 a.C., que retomou a obra, estendendo-a para o oeste ao longo dos séculos para proteger a Rota da Seda. Muito mais tarde, a dinastia Ming reconstruiu-a em pedra e tijolo, a versão que hoje se visita. E, mesmo assim, ela falhou. Em 1644, um general Ming abriu o passo de Shanhaiguan aos manchus. A muralha mais cara da história foi ultrapassada não por assalto, mas por uma porta aberta de dentro. A partir de 1664, a nova dinastia Qing deixou de precisar dela. A muralha foi abandonada. As populações locais começaram a levar-lhe a pedra e o tijolo para construir casas e currais. E os mortos que estavam misturados nessa pedra foram sendo levados também, aos poucos, sem que ninguém reparasse. Volta a ser de manhã, em Badarin. Nos anos 1980, Deng Xiaoping trouxe a muralha de volta ao palco nacional, lançando uma grande campanha de restauro para transformar num símbolo da China moderna. Troços inteiros foram reconstruídos para receber visitantes. Em 1987, entrou no Patrimônio Mundial da Unesco. Em 2007, o mundo votou a maravilha. Mas a muralha que aparece nas fotografias é uma fração muito pequena do que existe. Os especialistas estimam que cerca de 2/3 do monumento estão em ruínas, erodidos, roubados, engolidos pela agricultura e pelo tempo. Num desses restauros mal feitos, perto de Jiayuguan, deitaram cimento moderno sobre pedra antiga, e uma torre de 630 anos acabou por ruir. Enquanto isso, o outro lado da muralha continua exatamente onde sempre esteve. Debaixo da terra socada. Ao lado dos alicerces. Sem placa, sem número, sem nome. Milhões de pessoas sobem a Grande Muralha todos os anos. Encostam a mão à pedra e tiram a fotografia, o mesmo gesto do início desta história. Quase nenhuma sabe que, em algum ponto por baixo dos seus pés, está enterrado alguém que morreu para que aquela pedra ali estivesse. A muralha é medida ao metro. 21.196 quilômetros, com 2 casas decimais. Os mortos que a seguram não têm sequer um número redondo. Foi eleita uma das 7 maravilhas do mundo. Talvez seja. Mas é também a maior campa por marcar que a humanidade alguma vez construiu, e a única que continuamos a fotografar sem saber o que pisamos.
A Grande Muralha da China está em todos os mapas, em todos os livros, em todas as listas de maravilhas. As pessoas que a ergueram não estão em lado nenhum. Não sabemos quantas foram, de onde vinham, nem onde exatamente ficaram. Só sabemos que ficaram. E talvez seja essa pergunta que fica depois de olhar para qualquer grande obra do mundo. De quem é o nome que gravamos na pedra? E de quem é o corpo que fica por baixo dela, a segurá-la? Notas de margem existe para isto, para procurar os nomes que as maravilhas não trazem inscritos. Estas histórias só continuam a existir por causa de quem fica para as ouvir até ao fim. Se esta te tocou, deixa um gosto para que chegue a mais alguém, e subscreve se quiseres continuar conosco a dar nome a quem foi esquecido debaixo da pedra.